Saudações. Salve, seu Caveira, bom dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade. O senhor me ouve bem aí? Saudações, rapaz. Fique à vontade. Muito obrigado. Senhor Caveira, aproveitar a oportunidade de hoje, começando com um assunto que me foi sugerido por alguns amigos que vão fazer um trabalho juntamente aqui com a rádio. O senhor poderia dar sua opinião sobre essa onda de violência? Ele utilizou a palavra bestialidade que nós estamos vivenciando hoje. Se o senhor me permitir, eu vou comentar um caso que ele mencionou para mim que eu achei realmente, digamos assim, muito difícil de crer, que seriam menores de idade, como nós colocamos aqui, que roubaram e mataram alguém para simplesmente pedir uma pizza, para não pagar uma pizza, algo que é barato, um alimento barato. Crianças mataram, tiraram uma vida simplesmente por isso, de forma brutal, com facadas e pauladas. E observando a sociedade hoje, digamos que isso já virou uma coisa comum, é uma notícia comum para muitos. Como é que nós podemos entender, o que o senhor acha que nós podemos entender da dessa realidade que vivemos com tamanha violência sendo levada de forma tão natural? Eu entendo que perante o medianismo ou a mediunidade deste ser que eu me sigo, há outras entidades que se referem e se prostram dentro das suas colocações e dentro das mesmas os seus pontos de vista. O que difere-me das outras, que eu respeito, nada mais é da verdade que eu possa nutrir. É essa que simplesmente faz de mim um ser único, ou seja, é pelo que eu nutro que eu não me coloco além, mas apenas me faço um ser que pensa, sente, se emociona e assim possa se desbruçar ou apenas emanar por aí, solto e livre e liberto, perante a verdade e realidade que eu apenas sou. Quando tu falas em violência, nós entendemos que a sociedade humana necessita muito, ou a de muito, muito mais respeito perante a vida, coerência perante a existência. Nessas horas de crimes, como você bem dizes, e fica evidenciado a má educação. A educação é nutrida, não é apenas calculada. O intelecto é o que meça as coisas. A educação sentida e nutrida é o que dá a qualificação e a duração permanente ou não às mesmas. Nós entendemos que já foi dito por este canal que eu me sigo, por outra entidade que se transfigura na Umbanda, como Benedito de Aruanda. Uma palavra que aqui humanamente vocês chamam de compaixão. Nenhum ser pode expressar amor sem compaixão. Nenhum ser pode trabalhar no amar, a princípio nutrindo por si mesmo, trabalhando através da reforma íntima, enfrentando os seus daimons, ou demônios internos, nutridos pela maledicência, ou, quando não, aflorando de si mesmo, por essa compaixão, um amar complacente, indulgente e altruístico aos seus semelhantes, pela fonte eficaz e pura da sensibilidade natural, de apenas se bastar por si e se fazer deste jeito, desta forma e desta maneira por si mesmo, nutrindo-se pelo bem por si próprio.
Uma sociedade que é apenas educada para disputar. Uma sociedade que é apenas adotrinada às disputas, muitas vezes desleal. Uma sociedade que se baseia por cores da pele, por opções sexuais, por doutrinas e filosofias, por religiões. Uma sociedade que se prende no conceito apenas intelectual, mas desfaz muitas vezes do ânimo, ou o que nutre e anima o ânimo em senso, em substância, de apenas se crer e manter a fé em si próprio, através do amor incondicional por si mesmo. É óbvio, infelizmente, que haverá esses momentos de declínio de sanidade. E assim, jovens, 13, 14 anos, mas anciões em espírito, que há de muitos são educados e adoutrinados, para matar, em princípio, a sua própria vida e a extinguir, quase sempre, a sua própria existência, pela falta de amor próprio, por não ter gratidão perante a vida e por não ter autocompaixão em sua existência. Baseado nisso, Sr. Xavier, eu posso crer então que, independente do grau do espírito que encarnou, a educação dele aqui na Terra pode estar vindo a mudá-lo, independente das outras vivências que ele teve, se ele foi. Os diamantes mais preciosos e puros que a Mãe Natureza nos dá vêm dos caules, muitas vezes, de uma árvore que estava totalmente bichada por cupim. Só que a mesma, perante o tempo, foi educada com solo fértil e assim pressionada pelo mesmo de uma forma delicada, dando ao tempo o tempo e o seu trabalho. E aquele tronco que um dia foi totalmente cheio de cupim torna-se petrificado. E com o tempo e assim as pressões calorosas, paixão natural, funcional e da abrangência em vida da Terra, faça-se essa pressão. Os anos vão passando. Aquele objeto não é um espírito, mas não deixa de estar imergido num processo espiritual. Somos um. Desde as coisas raciocinantes às coisas que não têm raciocínio, mas vibram. E aquele caule que um dia foi cheio de cupim se tornará um carvão, e deste carvão um dia um diamante. Assim se faz no espírito humano. A compaixão, ela vem junto com a substância que aqui vocês chamam de esperança. As pessoas são educadas a ter medo e culpa. Medo e culpa não trazem esperança, trazem aniquilação, boicote, sofrimento, dor. As disputas incansáveis provêm isso. A igualdade que educa um ser humano começa pelos princípios que anima a razão de aqui estar. O ser humano veio para acrescentar, não para disputar. O ser humano veio para ser cúmplice, não para criar inimizades. Isso não é uma questão de ser bom ou de ser ruim. Isso é apenas uma questão de ser humano. Ser raciocinante. Quanto ao fato de alguns irmãos que ainda estão no processo estão entrando no processo para reencarnar, não terem ainda uma consciência um pouco mais elevada, se é que eu posso colocar dessa forma, eles vêm para essa sociedade para vivenciar isso, nesse tempo e nessa realidade. Aqueles, muitas das vezes, que têm um grau de consciência, digamos, mais acanhado, apenas vão reforçar e assim se demonstrar e se debruçar perante o desvelo da vida, da existência física corpórea,
junto a seres muitas das vezes inferiorizados, como os humanos aqui têm, ou superiores, como também os mesmos humanos a que se referem. Este é o labutar da existência. Esta é a alquimia da vida. Semelhante cura semelhante não pelo intelectual. Semelhante se funde aos seus semelhantes pela nutrição moral. Isso, nessa terra, parece que foi apagado na louça ou no quadro negro da razão e da lógica e da sensatez intelectual. Faz sentido. Faz muito sentido. Aquele que se tem elevado moralmente não há de se turbar com aquele que se tem momentaneamente retardatário em sentidos morais, éticos e de conduta social. A compaixão perante o mesmo será não a arma, mas o escudo que medicará aquele elevado e o escudo que protegerá aquele inferior de si mesmo. Mas não é bem isso que acontece. O dedo aponta para frente e a compaixão transforma-se em reprimendo. Só podemos ter compaixão se nutrirmos esperança. Se não nutrimos a esperança perante a criação ou a nossa própria existência, obviamente que essa esperança se tornará em culpa ou em medo. E o medo e a culpa apenas acentua, pontua, ou quando não, transforma o que já é ruim em algo muito mais pior. O que já é ruim por dentro de nós que nutrimos, muito mais pior perante aquele que não só nutre, mas se expressa. E assim, é uma raça de julgamentos, onde cada um se tem o juiz dos seus semelhantes, mas esse juiz mal e porcamente visita a sua tribuna, a tribuna da alma, pela reforma íntima. Seu Caveira, observando agora por um lado mais humano, também nossa realidade, o senhor acredita que se nossa Constituição mudasse a forma como o sistema penal é gerido, modificando a forma que uma pessoa entre, em vez de sair pior, ela tem uma pena relacionada a trabalho, que ela venha trabalhar e estudar, isso poderia estar auxiliando muito na questão de educação, e não simplesmente jogando uma pessoa que cometeu algum delito no meio de pessoas que fizeram delitos muito mais graves. Rapaz, eu entendo muito bem as colocações, muito bem propostas por você, mas humanamente posso lhe responder isso. Educação. Precisam começar a ser educados não para sobreviver à própria vida, mas para vivenciar a mesma vida. Há necessidade de serem educados a existir na vida, não apenas persistir na existência com a mesma. Vocês muitas das vezes não disputam com outrem, mas muitas das vezes despercebem a própria sombra e disputam com si mesmo, alimentando dentro de si próprios boicotes, subpersonalidades. E assim vem as síndromes. A raça humana sofre uma síndrome, e essa síndrome se chama autodesconhecimento e insensibilidade perante a si mesmo. Desequilíbrio total perante a quem é, em essência, em si próprio. A educação é apenas a sapata do pilar que assim ascende para patamares conscienciais e até de ego e de mente perante o aflorescer da alma em paz. E este pilar se chama educação. A educação não é só na louça, é no convívio. E a educação não se prende apenas no convívio, se prende na reforma íntima, revisando-se diariamente. Vocês não têm tempo para meditar no que fizeram, no que são, no que irão fazer, e o que foi, e o que há. Mas vocês têm tempo, muitas das vezes, para apenas deduzir a vida alheia, apenas maldizer o seu semelhante, condenar aquele que erra, culpar o faltoso. E agora pergunto a todos que me escutam, quem você é?
além do RG que está em número, da sua identificação social, quem você é. O que lhe faz bem, independente das coisas que você compra, daquilo que você come, ou daquilo que você veste, ou daquilo que você vê e ouve. Mas o que lhe faz alegre? Alegre por estar aqui. O que lhe mantém? Algo supérfluo? Algo material? Ou teu senso moral, ética e de conduta em espírito, independente de crença ou religião, apenas em ser um cidadão que está de bem consigo mesmo? E de alguma forma acrescentando aos outros ao teu redor a grande escola, convívio e os grandes ensinamentos, a sua moral. A educação é a sapata deste pilar. Sem ela, o pilar fica sacudindo aos lados, preso ao dualismo, ao talvez e ao quem sabe, à ignorância e à total incógnita, à culpa ou ao medo, o bem ou o mal. Quanto a essa questão de culpa e medo, eu vou tentar abordar ela agora de uma outra forma. Vamos supor um militar, seja ele um soldado, um policial, que tirou uma vida no exercício da sua função. Mas vamos dizer que ele tenha feito realmente no exercício da função dele para proteger uma outra. E ele se sente culpado por ter tirado essa vida para proteger uma outra. Como ele deveria estar encarando isso de uma... Você só vai se sentir culpado se realmente é um bom profissional em qualquer função. Se você não teve meios intelectuais, emocionais e sentimentais para tal feita encontrar um outro meio para executá-lo. Se você é um bom profissional, você não precisa ter e ser expert em anatomia humana. O homem tem um coração no peito, ele não tem coração no pé, na perna, no braço. Muitas das vezes, isso não é julgamento meu, vocês escolhem a cabeça e o coração. Isso tira a vida. Agir por impulso perante um bom profissional é agir sem saber quem você é. É jogar, como falam aqui, na loteria, na sorte, com a vida do refém, com a sua própria vida e com a vida do ser que porventura possa estar fazendo algo errado por falta de amor próprio. Agir sentindo-se um bom profissional, mesmo aparentemente sendo por impulso, mesmo que tire a vida do outro, pelo exercício da sua profissão, perante a situação envolvendo o ser, que seria o que vocês chamam aqui de meliante, a vítima, que pode estar como refém, e o policial, não há o porquê existir a culpa. Afinal, se levarmos em termos religiosos, Deus paira sobre tudo e todas as coisas. E se ele assim está, está nos nossos atos. Mas Deus se isenta não como um oportunista, mas como um grande professor, dando-nos a cada um uma espécie fracionária de livre-arbítrio. O arbítrio mais supremo que temos é a vida, e preservá-la, e é o que mais corrompemos, muitas das vezes. Falo em primeira e em terceira pessoa para me tornar mais humano. Não sou superior a ninguém. Vale a pena comentar que isso serve também para um médico que tentou todas as... É em todas as profissões. Se você faz o seu melhor, antes de ser um profissional, você conhece o seu estado moral. Isso não inibe você de ter as suas dores, suas mazelas, suas perturbações talvez diárias. Mas se você, independente de religião e de religiosidade, busca conhecer-se a si mesmo, todos os seus atos vão ser consequências de um todo maior, que não lhe obriga, mas lhe coloca essa informação
Infelizmente, muitas das vezes, de salvar uma vida, de alguma forma sendo um instrumento que há de tirar outra. Autodefesa, exercício da função, não há o que ter culpa. Dentro desta questão profissional, isso não é assassinato. Isso é legítimo. As leis são claras. A mesma coisa as guerras. Muitas das vezes os soldados ficam entre matar ou morrer. As almas que são mais cobradas são aquelas que têm patentes mais elevadas, que podem evitar o máximo possível de derramamento de sangue, perdão. Os soldados em campo são apenas informações perante a iniquidade, perante a pequenez e a insanidade da raça humana. Mas os generais e os comandantes, esses têm o poder, ou os governantes, para não derramar sangue. O universo é justo. Ele não é bom, nem é mau, é justo. Então, muitas das vezes não é pelo que tu idealiza, mas sempre será pela verdade que tu nutre. Isso é além do intelectual, além das disputas, além do saber ou não saber, além até mesmo do compreender ou não. É o que te nutre como verdade real, que é o que te classifica, culpado ou inocente. Quis entrar nesse mérito com o senhor porque eu percebo que existem muitos profissionais que carregam dentro de si dificuldades psicológicas devido a essas questões que eu abordei. O senso da culpa abrange o psicológico humano, o desequilíbrio emocional. E atinge profundamente essa inteligência emocional, de uma forma pejorativa e negativa. Caveira afirma pô na folha da bananeira, caveira.